Olá, jornalista Jorge Fernandes, aqui na TV Com. O meu carinho a você que nos acompanha há mais de 20 anos. É a informação, é a notícia, somos nós. Você é a pessoa mais importante para nós. Aumente o volume, por favor. O prefeito Rogério Santos está realizando muitas obras na cidade, em especial na Zona Oeste, como também na Zona Leste, e baixou uma resolução com relação aos buracos criados pela Sabesp, que deverão e vão ser todos arrumados. Segundo o prefeito, é uma determinação que ele passou para a Secretaria de Obras, como também para a Secretaria das Prefeituras Regionais. É importante ter esse momento de obras para acessibilidade, para que as pessoas vejam que Santos é uma cidade maravilhosa. Ponto positivo para o prefeito Rogério Santos. Hoje é um dia muito importante. Tem pessoas da sociedade que têm uma história, aliás, uma longa e bela história. Acompanhe, por favor. Meu convidado de hoje foi o jovem que mais tempo militou na política. Foram quase 2 décadas, foi deputado pelo Parlamento Jovem Paulista. Foi militante do Conselho da Comunidade Negra de Santos. Atuou na assessoria de políticos renomados. Santos, São Paulo, Brasil. Integrou diversas campanhas eleitorais e foi considerado como peça-chave nos bastidores do poder. Desde 2020, enquanto se afastar definitivamente da vida pública e dedica-se exclusivamente ao antigo plano pessoal, o sacerdócio da sua fé, a religião tradicional de Iorubá. Vou explicar o que vem a ser. Outro ponto. Meu convidado hoje é o mais querido e amigo de longa data, Babá Irfá Deró. Quem é essa pessoa que vai poder contar um pouco da sua história, além de que nós falamos agora? É um prazer imenso te receber aqui. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui, estar dividindo um pouquinho a nossa trajetória com vocês e seus telespectadores. Obrigado. Eu acho que você conseguiu sintetizar bastante coisa, né? Senão a gente ia ficar aqui se alongando demais. Mas eu acho que hoje o Ifaderó, na verdade, ele é um cidadão em busca da saída de um labirinto, né? Depois de tantos anos se dedicando à vida pública dessa cidade, que sempre me honrou, sempre me consagrou em todas as vezes que eu tentei, de certa forma, colaborar com o debate, não só a cidade de Santos, como região da Baixada Santista, São Paulo. Também tive atuação em outro estado, que foi Santa Catarina, com o governador Raimundo Colombo. E eu acho que hoje eu divido, né, eu concilio essa atividade do sacerdócio religioso com a minha família, que inclusive foi uma das questões que me levou a pensar mais, né? Sair da vida pública para ir para essa questão religiosa e a família, tudo aquilo que envolvesse, que me deixasse mais próximo da minha família. É importante, você colocou com relação à família, mas você está na sua veia também a política. E isso foi preponderante na sua saída da política? A questão do histórico, ele é muito antes de mim, do meu nascimento, né, do advento do meu nascimento. Ele vem com o meu avô, com a minha família que veio da Europa, ainda na época da Primeira Guerra Mundial, e se estabeleceu aqui no Brasil e criou seus vínculos, né, e se ramificou. Então, essa questão de herança, chegou a um certo ponto que eu olhei para um lado e olhei para o outro, Jorge, eu falei assim, as minhas maiores referências no campo político ou já faleceram, ou estão fora de atuação. Então eu não me via mais, de certa forma, incentivado a continuar. Aí eu olhei por outro lado, eu vi também o tempo que eu havia passado, meus filhos, sou pai de gêmeos, você sabe disso, o tempo que eu havia dedicado demais, talvez, à política já com o nascer dos meus filhos, eu falei, eu acho que é hora de dar uma desacelerada e se dedicar mais ao lar. Não teve jeito, a pandemia veio, trancou todo mundo em casa, ainda participei ativamente dos bastidores da eleição municipal de 2020, a qual o Rogério foi eleito, e aí eu resolvi dar um basta com quase 20 anos de vida pública.
Babalaô e Faderó. A questão é interessante. Vamos entrar nas matrizes africanas. Nós temos aí o candomblé, a umbanda, mas também a tradicional religião de Yorubá. Explica pra gente, por favor. Ao contrário do que ocorreu com o candomblé e com a umbanda, que são religiões da diáspora afro-brasileira, a religião tradicional Yorubá, ela é o culto às divindades, aos orixás, às forças da etnia Yorubá, que é um povo localizado na região centro-oeste da Nigéria, que é um país do continente africano, que muita gente, por incrível que pareça, confunde a África como se fosse um país e não um continente. Perfeitamente. Então, os orixás vêm dessa cultura, né? Então, que é do povo Yorubá. Por isso que a gente fala religião tradicional Yorubá, que é a tradução, na verdade, que a nomenclatura original dela é Essim Ibilé Yorubá, que quer dizer realmente culto tradicional Yorubá. E aqui no Brasil a palavra culto ficou um pouco suprimida, então a gente levou para o termo religião tradicional Yorubá. Basicamente, para resumir, é o culto como é praticado na terra, na matriz. É o culto tradicional, que busca a tradicionalidade, a preservação cultural das tradições do povo Yorubá, diferentemente do que ocorre com o candomblé e a umbanda, que tiveram influências afro-brasileiras, atemporais e etc. A religião tradicional, ela se preserva mesmo em solo brasileiro, estando longe da sua terra matriz, ela se preserva em grande parte como é feito lá. É importante lembrar que você está com uma bela indumentária, nós estamos vendo isso. E você também tem uns instrumentos de trabalho. Eu vejo que você tem um instrumento. Que instrumento seria esse? Isso aqui é o iruqueré. Ele é confeccionado com rabo de cavalo e é um instrumento de grau hierárquico, que ele demonstra, através do preparado e tudo, qual é meu grau na religião, que é o título de babalaô. Eu quero mandar um carinho ao Dr. Maximino, uma pessoa importante também, que eu tenho a oportunidade de conhecer, que vai estar conosco também aqui. Dr. Maximino, o meu carinho especial. E, portanto, lembrar que você cuida da espiritualidade das pessoas. Isso é uma grande responsabilidade. Eu sempre pensei, Jorge, que assim... E depois, de um certo tempo, parei para ver isso daí. Eu não sei se foi por causa da influência de alguns familiares meus que são médicos e tudo, que eu sempre vi a espiritualidade como uma coisa clínica, né? Uma coisa que ela também envolve um pouco de medicina, é óbvio, porque o ser chega na sua casa com a alma ferida, né? Igual praticamente um paciente no hospital que chega com algum problema, fratura exposta, etc. Então, uma pessoa chega com a alma ferida, problemas do cotidiano, problemas às vezes que ele mesmo causa, né? Vivemos tempos difíceis, tempos que a pandemia não sanou o mal os grandes males da humanidade, que é de não se ter empatia, entre outras. E a pessoa chega na nossa casa com todos esses problemas, né? E a gente tem que estar ali preparado como se fosse um médico de pronto-socorro, um médico plantonista. Então, a gente acolhe essa pessoa no nosso núcleo, né? Às vezes as pessoas até dividem um pouco da nossa rotina familiar. E ali a gente procura, de forma cirúrgica, atender às necessidades dessa pessoa, desse ser, desse consulente, vamos dizer, que eu não trato ninguém como cliente, eu trato como consulente. E a gente procura sanar o mais rápido possível, porque às vezes uma pessoa com uma depressão precisa justamente de uma atenção especial, entre outros problemas. E a gente procura o mais rápido possível sanar essa deficiência com a espiritualidade, obviamente. Vamos a um breve intervalo e eu volto com muito mais sobre a religião de matriz africana Yorubá, que ela tem a ver com você. Aguarde aí, eu volto já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Se você está num momento de decidir por um plano de saúde, conheça os nossos produtos. Planos individuais, empresariais a partir de 2 vidas, coletivos para categorias profissionais e uma novidade. Você que tem MEI
planos a partir de uma vida. Procure um corretor credenciado ou acesse nossos canais de comunicação. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Voltamos aqui na TV com o canal Onda Net. Meu carinho especial é essa equipe maravilhosa que leva a nossa imagem até você. Tudo vai e volta para o coração. Isso é para a minha equipe maravilhosa e para você também. Outro ponto interessante. Babaô e Faderó está aqui conosco falando sobre religiões de matriz africana tradicional e Urubá. Você está tendo esse conhecimento. Mas, apesar de ter saído da política, ainda tem uma certa influência. Para ter uma ideia, um ministro do governo Lula esteve aqui em nossa cidade e foi visitar. Conta pra gente essa história. É o tanto quanto inusitado. Primeiramente, a gente mantém, de certa forma, na questão, como foi com o consulente, a gente mantém o anonimato. As pessoas acabam sabendo quem foi e tudo. Até mesmo os vizinhos, porque viram a movimentação toda na rua e tudo. Tá. Veja bem, Jorge, eu atendo pessoas na minha residência que são do povo, pessoas como você, que é telespectador aqui do programa, pai de família, mãe de família, trabalhador, enfermeira, professor, advogado. E também tem pessoas que são tidas como celebridades, personalidades e tudo. Atendo todos de forma indistinta, né? De forma sem colocar no pedestal, todos são seres humanos com problemas ali, que foi o que a gente estava comentando no bloco anterior. Então, realmente houve, né? Entre outras pessoas também que frequentam minha casa, mas acabou ficando marcado por causa da movimentação da rua, ele furou a agenda, né? A agenda dele era um certo horário numa outra cidade, ele deixou todo mundo esperando, ele veio e passou lá em casa. E entre outros, não só pessoas do governo Lula, de outros governos, pessoas que não estão mais ativas, né? Pessoas que vêm de longe. Tem mais ou menos um mês, eu tive um cliente meu que veio do Maranhão, que reside no Maranhão, veio para São Paulo, foi lá para casa. Então, assim, eu atendo todos da mesma forma. Eu acho que é um grande coração de pai e de mãe isso daí. É importante. Eu vou deixar um tempo para que algo que eu não tenha questionado, que acha que é importante, o tempo é teu, dirija, meu muito obrigado. Eu acho que já foi sintetizado bastante coisa, falado. Perfeitamente. Quero agradecer a equipe da TV Com, a você, Jorge. Obrigado. E a única coisa que a gente tem que pedir no nosso dia a dia é a melhor da humanidade. Eu acho que é isso que a gente está precisando de fato. As pessoas terem mais empatia, realmente. O amor não ficar somente no discurso, né? A solidariedade não ficar só no discurso, e a gente procurar entender o próximo. Às vezes não precisa nem amar o próximo, mas eu acho que só de entender já nos torna um pouco melhores. Já nos torna um pouco melhores. É importante, linda de sábias palavras. E a você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor!